Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você está vendo, assistindo o nosso vídeo ou ouvindo o nosso podcast. É um prazer ter você novamente aqui comigo, né, no nosso canal da SG4. Hoje, um dia especial, a gente vai conversar com uma convidada, uma profissional, né, que eu conheço já há algum tempo e que representa, né, está aqui representando o Qualiex, a ferramenta da ForLogic. É um dia para discutir da ferramenta, é um dia para discutir os benefícios que uma empresa, quando escolhe seguir por um sistema mais estruturado, mais organizado, mais forte, tem aí essa opção tecnológica que é o Qualiex. Então, a Monize Carla, por gentileza, Monize, né, chegue na nossa sala. Olá! Já chega animada, né, cara? Estamos aqui para conversar de assunto que a gente gosta de conversar, né, Ivo? Se a gente começar a falar de gestão aqui, meu Deus do céu, vai uns 3 horas. 4 horas. É. Monize, muito obrigado, tá, por você aceitar o nosso convite. É um prazer, um privilégio ter você aqui no nosso podcast. Uma pessoa que já faz podcast há muitos anos, né, Monize? Eu acho que é um dos maiores canais de podcast do Brasil, né, Muniz? O Qualicast. Hoje, números, assim, qual que é o tamanho hoje de vocês? Assim? Então, cara, eu sinceramente, eu nem sei o número exato, mas eu lembro até que a gente acompanhava, a gente passava de 100.000 downloads mês, sei lá, é bastante. Há Eu quantos não anos sei se você é o faz? maior, cara, mas eu digo pra você, foi o Mas é o primeiro, isso eu melhor, tenho mas certeza. mas Ah, é o melhor, aí é arriscado, né, eu ia de eu falar, né. Mas, foi o primeiro. Eu lembro que, legal, faz muitos anos. foi um projeto que o eu e o Jason puxamos, eu tô ali desde o primeiro Qualicast, desde a concepção da primeira pauta, que foi horrível, assim, o primeiro podcast foi. E aí a gente foi pegando os feedbacks, né, dos Sim, ouvintes e foi melhorando, melhorando, e agora a gente tem um formato, né, consolidado, que a fantástico. gente sempre quer mexer, né, porque a gente é da qualidade, da excelência, melhoria contínua sempre. Tá Mas sempre realmente, ter esse muito projeto. bom, Muniz. Eu já ouvi muitos capítulos, assim, né? Eu já escutava antes, inclusive, de conhecer vocês pessoalmente, conhecer o Que legal. trabalho de vocês, assim, mais próximo, né? Como a gente se aproximou, né, recentemente. Mas quem está aqui na nossa audiência, pessoal, está ouvindo, eu recomendo muito o Qualicast, né? Todo o trabalho da Forlogic, obviamente, os produtos que vocês têm são sempre muito bem feitos. Né? O Jason, que é um amigo, uma pessoa que, né, recentemente também me aproximei, são profissionais muito sérios e que, né, se dedicam a fazer de forma bem feita o que se propõe. Moniz, a gente vai conversar sobre tecnologia, a gente vai conversar sobre como que esse produto que é o Qualiex, e a Forrost tem muitos produtos que eu conheço e são bons, mas eu quero falar bastante de sistema de gestão com você, dos Sim. benefícios, né, desse processo. Mas antes, para a audiência, pessoal, eu vou apresentar a Moniz, e obviamente é importante, né? A Moniz, ela é hoje, né, uma líder dentro da Forlogic, ela é head de soluções, né, definitivas, né, para grandes empresas. Então, a Moniz hoje se dedica a trabalhar com grandes corporações e grandes empresas na questão do Qualiex. É do comitê da alta liderança, né, da Forlogic, ela é líder, né, uma executiva dentro da empresa. É formada em administração, especialista em comunicação, auditora líder 9.000 em 2015, 22.000 em 2018 e 31.000, né? Conhece muito de risco. E é redatora do blog da qualidade e podcaster. Eu achei lindo isso, achei tão Você legal isso. viu? Podcaster do Qualicast. Então, obrigado, Monize. Ter você aqui é muito importante para a gente. Para mim é um prazer, Ivo. Eu que estou acostumada ali com o Qualicast, participar aqui do Gestão em Ação. É um prazer ter você como parceiro nosso, né, claro, e também poder estar aqui batendo um papo com você e para enriquecer, né, para a audiência. Perfeito, perfeito. Vamos começar, Monize, assim, né? Eu tenho aquela pergunta, né? Assim, eu quero começar com uma pergunta que é interessante. O sistema de gestão que hoje muitas empresas têm e constrói as suas metodologias de uma forma muito, talvez, particular, pessoal, e decide ali com as ferramentas que tem. Uma empresa realmente ganha quando estabelece um processo com software, né? Se decide ter um sistema. No caso, o Qualiex ele opera dentro da internet, ambiente web, mas assim, uma empresa que decide ter um sistema, né? Que seja ele instalado dentro de algum servidor, que hoje isso eu acho que nem existe mais, mas tudo é na nuvem. Mas hoje,
assim, uma empresa que decide seguir por um ferramental desse, ganha realmente? O que que ele se beneficia? Queria te ouvir, na sua opinião. Bom, a gente tem uma questão, né, quando a gente fala de empresas, a gente sempre busca uma produtividade, né, vamos pensar assim, a gente está olhando ali para fazer mais com menos recursos, né, de ganhar tempo, ganhar, assertividade naquilo que a gente está fazendo. E eu, assim, mas se eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu sempre digo que a gente precisa olhar o contexto, né, porque, Uhum. assim, existem operações que, pode ser que não se veja tanto ganho, a princípio, né, eu estou falando ali de um trabalho de 2 pessoas, talvez colocar alguma tecnologia complexa, né, nesse sentido, Sim, para estruturada, né? fazer a operação, talvez você complique mais o trabalho. Mas aí tem maneiras de ver, né, porque mesmo em empresas muito pequenas, a gente acaba tendo problemas de retenção de conhecimento, né, quando a Sim, gente não sem tem dúvida. essa guarda muito bem estabelecida e tudo mais. Eu acredito que vale muito a pena começar um processo, principalmente quando a gente fala de que você tem uma visão de longo prazo, que é até o que o Deming defende lá na questão Sim. do primeiro princípio, né, a gente não pensa numa operação de sistema de gestão, das empresas para durar uma semana. A Uhum. gente pensa em ser consistente o suficiente para durar 30 anos, 50 anos, 100 anos eternamente. Perfeito. Então, uma tecnologia, ela ajuda a fazer isso do jeito certo. Porque qual que é o Uhum. caminho natural das empresas, Ivo? Começa-se com MVP, né, vamos dizer assim, usando planilhas, usando, papéis, post-its ou sei lá, né, o que Sim, as empresas usam, usando, assim, uma ferramenta provisória, e sim. aquilo, enraiza na empresa, mas ao mesmo tempo ela cria determinadas limitações e problemas, né. E até eu tenho um caso de um cliente que eu atendo que está abrindo uma operação no Vietnã, né, não vou falar o nome da empresa, mas enfim, eles estão começando com tecnologia lá, por exemplo. Estão começando a operação com tecnologia, porque eles já têm a visão de que quer chegar à certificação, não pela certificação, mas porque eles sabem que isso já contribui aqui no Brasil, né, eles sabem que na operação do Brasil, isso funciona muito bem e dá, consistência para o processo, né, Perfeito. pra gestão deles. Então lá eles já querem começar com software, começar com o jeito certo, tecnologia do jeito Certíssimo. certo, Uhum. já ganhando, produtividade em algumas coisas, porque ele tira as pessoas do foco do manual de ficar, consolidando planilhas, Uhum. criando apresentações, esse tipo de atividade que é importante, mas, assim, pode ser descartado, então ele já está com foco na produtividade. E o que é muito interessante, ele não vai precisar, depois de estar todo mundo acostumado com a planilha, fazer uma outra curva de aprendizado para colocar a tecnologia ali no meio, sabe. Então Muito assim, bom. eu olho de maneira bem contextual, né, a gente tem que ver isso de acordo com cada atividade, com cada realidade, mas vale muito a pena, porque você já começa com, se liberando de atividades manuais de maneira inteligente para trabalhar nas coisas certas. E quando a gente pensa em tecnologia, na minha visão, não é tecnologia por tecnologia, eu estou pensando em produtividade e trabalhar de maneira Fantástico. inteligente no sistema de gestão. Então, eu acredito que vale muito a pena. Existe a Fantástico. limitação, claro, às vezes de budget, esse tipo de coisa, Uhum. mas quando é possível, eu de verdade, eu acho que não deveria nem ser uma opção. Perfeito. Você sabe, Moniz, eu vou, assim, eu vou falar um pouco, né, assim, ajudando a responder essa pergunta. Imagina, né? A SG4 tem sistema de gestão desde quando ela nasceu. Então a gente já, Sim, até porque é incoerente, eu não sei se nossa audiência sabe, mas como é que eu vou defender uma coisa e se eu não uso dentro da operação da minha casa? Se a minha cozinha é uma sim, bagunça e eu lá na frente estou todo, sistema de gestão é importante. Então eu acho que o sistema de gestão ele tem que ser obviamente uma ferramenta essencial para a operação de qualquer empresa.
Então, Sim, primeiro, alicerce. Quando a gente implantou o sistema há muitos anos atrás, que são 16 anos, a empresa tem 16 anos, a gente fez um sistema simples. sim, Então, a gente já trabalhava naquela época com o Google como plataforma, então a gente fez lá no nosso Google Drive, colocou os sim, procedimentos, o nosso relatório de não conformidade era no formulário, né, em Word, depois passou para Excel, mas tinha lá uma estrutura. Os relatórios de auditoria a gente colocávamos lá numa pasta. A gente fazia nossa análise crítica e colocava lá numa pastinha. A gente foi andando com o nosso sistema de gestão assim. Só que no início, lá 16 anos atrás, era eu mais 2 consultores. sim, Os anos foram passando, e aí a SG4 chegou um dia com 50 e poucos profissionais, né? Que isso há um tempo atrás, hoje já estamos um pouco mais. Mas olha só que interessante, quando a gente começou a crescer, a maneira como a gente havia construído o sistema de gestão era difícil de replicar, difícil de levar, a gente não sabia quem tinha lido ou não o documento, assim, as coisas eram difíceis de serem gerenciadas. E aí, contando um pouco para a audiência como que a gente chegou na ForLogic, a gente fez um diagnóstico de uma empresa muito grande, né, Moniz? Eu precisava de uma ferramenta que já estava no mercado para indicar para o meu cliente, que eu sim. sabia que funcionava bem, que tinha já uma estrutura, tinha uma história, já tinha um sistema testado. Eu consultei algumas empresas do mercado, mas a que mais me chamou a atenção foi a ForLogic com o produto Qualiex. E aí, nesse momento que eu comecei a conviver com o pessoal, a gente puxou essa ferramenta para trabalhar aqui. Então, falando a minha opinião, né, é muito, muito diferente trabalhar com uma ferramenta de gestão quando se tem ela instalada na empresa com ferramentas caseiras. É muito diferente. É É, muito mais fácil, é muito mais otimizado. Isso que você falou é perfeito. Produtividade. A coisa que funciona que é uma maravilha. Porque eu acho que isso é a grande rastreabilidade, a forma de você levar isso para um profissional novo. Tudo que está tudo lá dentro funciona. Assim, você não tem que ficar buscando em pasta, explicando. A coisa funciona muito melhor. Né? sabe, vou até complementar nesse sentido, que eu lembrei até de uma palestra que eu fiz lá para o pessoal da Bahia, estava no Fast Quali. Uhum. E eu estava falando exatamente disso, porque assim, mesmo na questão ali de quando você estava em 3 consultores, o Google Drive era o suficiente para você, Uhum. né. Mas assim, você também tinha, proximidade com as pessoas, né. Pô, 3 Exatamente. pessoas, você coloca 3 pessoas numa sala de reunião e conversa, né, A tipo: "Ô, empresa você inteira leu?". dentro de uma sala. É, "Você leu o documento?". "Leu". Não, você manda um Uhum. e-mail, manda um Whats, né. Então assim, a gestão ela é muito mais simples mesmo. Quando você vai crescendo, né, e isso, usar o Google Drive já é um uso de tecnologia, né, então isso é Sim. legal, por isso que Uhum. eu falo, tipo, cara, você pode começar com tecnologia, começa. Mesmo cara, não precisa ser um software, super, né, robusto, Sim. customizado e tudo mais, né. Comece com tecnologia, isso já ajudava você lá. Quando a gente cresce o sistema de gestão, e todas as coisas, assim, passam por evolução, né, cresce o sistema de gestão, quando eu falo de crescer o sistema de gestão, é crescer a empresa, tá, vamos deixar muito claro. Não estou separando sistema de gestão não é o departamento da qualidade, é a empresa Perfeito. viva, gestão no dia a dia. Você começa a ver que você usa essa mesma ferramenta, você vai tentando usar essa mesma ferramenta, só que aí você começa a tentar fazer umas gambiarra nessa ferramenta para Exatamente. conseguir utilizar, né, da maneira que ela se expanda a gestão entre a equipe. Mas existe uma coisa que é muito importante falar: não existe gambiarra na qualidade, cara. Ou Sim. você tem qualidade ou você não tem. Não tem. Então, Concordo aí plenamente. começa a ficar insuficiente aquela ferramenta. E a ferramenta é importante, apesar de ser um pouco desprezada, às vezes, pelas pessoas. As pessoas não pensam muito na ferramenta que ela está usando para fazer a atividade. E quando a gente pega um software que foi construído para gestão, não quero depreciar o Google Drive, mas o Google Sim, Drive sim. ele não é uma ferramenta de controle de documentos para sistema de gestão, ele é uma ferramenta para
guardar os documentos e compartilhar os documentos. E para Uhum. isso ele é sensacional, gente. Não tem o que falar Sim, do Google Drive. Ele realmente faz muito bem o que ele se propôs a fazer. Mas quando você fala no sistema de gestão, a gente está falando de retenção de conhecimento, a gente está falando de registros, a gente está falando a de estabilidade. histórico, né, de acessibilidade, de permissões de acessos, de Sim, fluxo de revisão. A gente está falando de uma série de coisas que o Google Drive não foi não criado para. entrega, sem dúvida. Então, Sem dúvida. ele Uhum. começa a ser uma gambiarra para se atingir um objetivo. Quando a gente tem um software pelo qual o propósito dele é entregar a qualidade, que seja em documentos, em indicadores, em qualquer coisa que para servir o sistema de gestão, vamos dizer assim, Sim, você acaba encontrando gatilhos que facilitam muito o seu trabalho. E aí você ganha produtividade saindo do Google Drive, que é o oposto que lá quando você tinha uma equipe pequenininha, você ganhou produtividade usando o Google Drive, né? Então, perfeito. é muito legal olhar por esse prisma, porque é realmente isso que acontece. Isso, e você tem, aí você vê, né? A gente usava o Google Drive ali para fazer isso. Era uma biblioteca de documentos e guardar registro. Só que quando você pega uma ferramenta estruturada como o Qualiex, você tem tantas outras coisas ali dentro, que é inclusive uma coisa que eu quero que você fale um pouco mais aqui. Lá você tem possibilidade de desenhar fluxograma, você tem indicadores, você tem muita coisa. E eu acho que isso você ganha. Essa questão de indicadores já é uma coisa fantástica. A questão de ter o fluxo lá dentro, maravilhoso. Você integra todas as grandes ferramentas, gestão de competências, que antes a gente fazia planilha de Excel. A gente tinha um monte de planilha de Excel para fazer um monte de controle. A gente faz tudo lá. Acontece. Fala um pouco, mas assim, quais as principais ferramentas hoje que o Qualiex tem? Só para. Eu quero discutir algumas aqui com você. Ótimo. Bom, hoje a gente tem mais de 13 ferramentas, assim, módulos, tá? E construindo, contando, que a gente tá construindo mais aqui. Mas, assim, hoje eu vejo muito a busca, a primeira busca do cliente vem muito voltada à gestão de documentos, né? Perfeito. E também voltada a processos, mas aí, tem uma questão até de mindset, o pessoal ainda tá acostumado a construir o processo no Word e subir no documento, sabe, então acontece isso Sim, também. Mas, existe muito essa primeira busca que é de documentos e processos. Depois vai ali para planos de ação, para ocorrências e não conformidades. Ocorrências e não conformidade eu acho que é uma dor em muitas empresas, porque, assim, sim. como estruturar isso, como fazer para não atrasar os planos de ação, meu Deus do céu, é uma loucura. Depois vem planos e projetos, porque existem essa questão de melhoria, né, de construir projetos de melhoria, de colocar Legal. isso na ordem do dia. Depois vem indicadores, falando mais ou menos na ordem que eu vejo, assim, que os clientes buscam, tá. Claro, claro. Vem essa questão de indicadores. Eh, Tem, uma busca também para riscos, né, gestão de riscos, é bem forte isso, riscos, eu acredito que vai ser o novo procedimento ali Sim. de importância dentro do sistema de gestão, porque, cara, não dá para fazer mais nada sem olhar para Sem pensar riscos, né. assim. Né? Assim vai indo, auditorias Perfeito. também, acho que algumas empresas, quando elas têm isso mais maduro, elas têm rotinas de auditorias mais robustas para processo. Não é nem Uhum. auditoria da ISO, cara, a galera faz lá uma vez por ano, é uma triste realidade aí para É, o segmento, mas tudo bem. Se você está ouvindo e faz uma vez por ano, por favor, procura lá o Qualicast, você vai ver a gente brigando com você por causa disso, porque isso não é aham. gestão de verdade. Mas se Não, existem bastante empresas que levam esse processo a sério, o resultado que a gente busca de auditorias e faz isso com frequências maiores para tirar resultado disso mesmo. Aí uhum. a gente vai ter ali apoios como gestão de fornecedores, gestão de avaliação de fornecedores, né, gestão de competências, a gente vai ter gestão de equipamentos de calibração, gestão de pautas e atas de reunião, tem Fantástico. gestão Uhum. estratégica,
Então, a gente vai complementando, a gente tem um módulo até para LGPD, porque a galera separa LGPD da gestão, joga lá no colo do jurídico e da Sim, TI, né? Fala assim, ó, vocês se viram, mas elas esquecem que os dados pessoais, eles são capturados dentro dos processos. com E aí, quando certeza. um processo é revisado, a galera, tipo, o cara que fez o mapeamento lá de dados na TI, ele não sabe o processo foi realizado. E às vezes a tratativa com o dado pessoal mudou completamente, e ele está com um documento obsoleto lá de como era feito ali 3 dias atrás. Então, Não a gente conecta, né? não conecta. E aí o Qualiex ele tem essa característica de navegar entre cada um desses temas, né? E está conectado. Por exemplo, dentro de uma auditoria, eu consigo abrir uma não conformidade. Então, eu consigo levar essa tratativa ali com causa raiz e tudo mais. Dentro do ocorrências, eu faço essa tratativa mais robusta ali e devolvo para a auditoria e mantenho a rastreabilidade. Olha, na auditoria eu descobri isso daqui e foi tratado aqui, foi eficaz, não foi eficaz, isso retorna. Então, eu tenho uma rastreabilidade do sistema. A mesma coisa acontece com indicadores. Pô, fiz uma análise, o resultado do indicador foi insatisfatório em relação à minha meta. Ok, então eu posso abrir um projeto, como posso abrir uma não conformidade em relação a isso. Fiz uma análise de risco, né? Ou teve uma incidência do risco, e eu quero abrir uma não conformidade voltada a essa incidência do risco. Então, consigo abrir essa não conformidade. Fiz uma revisão do meu processo, ele está conectado lá com o módulo de LGPD, ele avisa para o cara do LGPD, ó, esse processo foi Fantástico. revisado. Então, o cara vai lá, tipo, putz, o que mudou nesse processo? Mudou a tratativa de dados pessoais? Então, você começa a ver a gestão da empresa como uma coisa só que deveria ser desde o começo, né? Porque a galera começa a departamentalizar, né? Pô, avaliação de fornecedores. Ah, isso daí é com os caras lá de compras. É, não. Daí o cara da qualidade vai lá de vez em quando benzer, né, e dizer assim, ó, seu controle aqui está errado, não. Mas a avaliação de fornecedores, inclusive, você consegue mandar não conformidade para o fornecedor. Sem dúvida, que Ou legal. abrir não conformidade e acompanhar isso, né, dentro da empresa. Então, você começa a ver o sistema de gestão como uma coisa só, né? Uma engrenagem que apoia todos os processos, né? Sim. E Moniz, você vê, né? Você colocou pontos aqui que eu acho assim, importantíssimos e fundamentais, né? Assim, a integração da gestão como um processo que, porque gestão não é, é um negócio pouco conceitual que eu quero falar aqui para entrar no outro tema. Gestão é uma escolha de você fazer bem feito, de forma otimizada, organizada, assim, que isso tenha continuidade e perpetuidade. E a rastreabilidade você faz hoje, que há 20 anos é igual, e você tem acesso à informação, você possa trabalhar com melhoria contínua, porque você vai ter que acessar informações para fazer análises mais refinadas. Uma estrutura, né? É um mapa de trabalho bem feito e organizado. Quando você faz, e eu falo isso por experiência própria, quando a gente quebra muito as ferramentas e cada um tem de um jeito, se eu estou acostumado a esse labirinto maluco, para mim está tudo bem. Coloca um cara novo na parada para ele começar a entender. O cara se perde completamente. A integração de todas as ferramentas no único ambiente é uma coisa que ajuda muito o cara a entender que a gestão, existem vários processos que estão conectados ali, como você falou, competência, supply, que é a parte dos fornecedores, o docs, que é o de documento, controle de documento. Ele mostra para ele que ele tem diversas interfaces ali que ele tem que considerar para fazer o trabalho dele. Se é na engenharia, se é na área de suprimentos, se é na área de operação e produção, se é alta liderança, independente. Ele está amarrado no sistema dessa forma. E quando você tem um sistema que isso é muito pulverizado, o cara que é novo principalmente, o cara se perde completamente. E aí é muito difícil você implantar o sistema na rotina das pessoas. Então, ter um sistema é uma coisa que eu percebo, assim, uma ferramenta que tenha todas essas, assim, essa disponibilidade ferramental de todas essas que a gente falou, de planos, de processo, tudo, no único ambiente, isso facilita muito o cara falar, deixa eu trabalhar dentro desse sistema. É uma coisa que eu percebo aqui. Tudo de gestão, abre o Qualiex aqui. Aí a gente vai tudo para lá, não conformidade, auditoria, docs, tudo. Isso facilita demais o nosso processo, né? Mas você quer falar, Até, mas eu ia te fazer uma sim, pergunta.
Não, só complementando até nesse sentido, às vezes até a gente tem essa, eu acho que é uma falsa sensação de quando que a gente entende o labirinto que é. Porque assim, quanto maior a empresa, mais complexo é o sistema, né? Perfeito. Ok? Uhum. Então, assim, você trouxe, né? Se você começa a ter dificuldade de comunicação, de integrar o trabalho, de conectar o trabalho. Quanto mais ferramentas segmentadas você tem, mais esforço você vai ter que implementar energia na operação para conectar essas coisas. Então, eu vejo que existe o gatilho, sim, do cara novo, que ele vai ter uma curva de aprendizado muito maior para entender o que é esse sistema de gestão aqui dentro da organização, né? Mas existe também um gatilho para o gestor, né? Ou as pessoas que estão ali há muito tempo, que elas têm um alto risco de serem incoerentes com o sistema de gestão, porque aquilo está tão segmentado, ou às vezes tem tanto Sim. penduricalho, vamos dizer assim, né? Pô, e não é nem questão de ferramenta, né? De metodologia até. Né? Quando você começa a pendurar, imagina só, né? Você está usando o BSC junto com o SWOT, junto com não sei o quê. Tipo, não tem problema nenhum contextualmente, né? Mas quando você começa a levar isso de maneira assim, que quer usar 3, 4 ferramentas ao mesmo tempo, você começa a se confundir ali e Todo mundo, começa né? a ser incoerente em algumas coisas. A mesma coisa vai acontecer com ferramenta de tecnologia. Então é muito legal você estar falando disso, porque às vezes o cara que está ali há 8 anos, há 10 anos na empresa, há 20 anos, tem a sensação que conhece tudo, mas é tudo É. muito confuso, é difícil tomar uma decisão com várias frentes assim, né? E até porque a empresa se renova, sempre tem gente nova entrando. E aí a pessoa vê essa coisa meio solta, você não ajuda a implantação a acontecer de uma forma verdadeira. Né? E você sabe, Muniz, assim, entrando num assunto que eu acho assim, que é legal da gente falar, Sim. o Qualiex nas grandes empresas. Né? Então, assim, a gente aqui nesse G4, eu vou contextualizar, eu queria ouvir a sua opinião. Né? A gente aqui tem empresas de 2 e de 200 mil funcionários. Então, a gente atende tudo aqui dentro da G4. Então, a gente tem empresa de todos os segmentos, te atende muita empresa diferente. Empresa de concessão, aeroporto, porto, indústria química, alimentos, tudo. Aqui a gente tem já que a gente não é setorizado, a gente não se dedica só à construção civil, como Sim. tem até estratégia de algumas outras consultorias, a gente aqui atende a construção civil, a gente atende o agronegócio, a gente atende tudo. Mas quando eu entro numa empresa de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil colaboradores, eu vejo ali, eles têm sistema de gestão. Né? Muitas dessas empresas, muitas, hein? Estou falando, mas muitas, construíram sistemas de gestão de uma forma, ali, eles até usam o SharePoint, por exemplo, que é o Sim. Google Drive, mesma É coisa. muito natural isso daí. Vem Muito. muito isso eu aqui Você já também. viu, né? Você vê isso, né, rotineiramente. E aí você entra ali, a dificuldade que é de você implementar uma rotina é uma coisa impressionante. Até porque os caras são muito capilares, eles são muito grandes, tem muitos departamentos, tem muitas pessoas. Você vê quantas pessoas ali podem e devem tratar uma não conformidade. Tipo, 700 pessoas. Então, se você pega ali, que são líderes, pessoas que são importantes Sim. no processo, é um mundo de gente. E aí eu entro nessa empresa e vou fazer uma auditoria, eu vou fazer um processo de melhoria. E normalmente, assim, hoje as empresas estão tudo certificadas já, né? 9, 14, 45, 31, desculpa, 37.001, 37.301 e outras certificadas das normas principais aí. Beleza. Eu chego lá para fazer um trabalho de gestão de fornecedores. Ok. Quando eu chego, a primeira coisa que eu falo, beleza, deixa eu entender o teu sistema de gestão para ver como é que a gente vai pegar essa metodologia complementar aqui, ou essa melhoria que a gente vai fazer aqui dentro do teu ferramental. Quando o cara começa a me apresentar o ferramental da empresa daquele tamanho, eu falo, nu. Eu falo, amigo, como é que você divulga isso? Como é que você... vai me dar um jeito aqui. E aí você vê uma empresa de 15 mil funcionários que tem um negócio capenga. Eu fico doido. Aí, eu ultimamente, né, Muniz, assim, a gente tem, inclusive, para nossa audiência, assim, a Forlogic é um parceiro nosso, porque quando eu já chego no cliente, eu já olho, então, eu até contando aqui, falando aqui com a nossa audiência, eu estava conversando com a Muniz aqui nos bastidores,
Porque a gente tem alguns clientes novos e a gente que está iniciando o sistema. A gente já começa na nossa consultoria, já conectado no Qualiex, porque a coisa funciona uma maravilha. E a gente já entra com o processo, até para todos saberem que a gente já começa juntos já nessa implantação. Mas a minha pergunta para você, Muniz, é assim, hoje, o Qualiex funciona numa grande empresa? 15 mil funcionários, 30 mil funcionários. Vocês têm clientes desse porte que eu sei, e assim, hoje, como que o Qualiex navega, trabalha dentro dessa grande empresa? E hoje você pegando um cliente que já tem ali um sistema já acostumado, o cara já se acostumou já com isso. E você, quando você entra com o Qualiex lá, funciona mesmo? Como que isso acontece? Conte experiências do que você já fez no passado e que deram certo aqui para a gente. Queria ouvir um pouco você. Sim, legal. Bom, primeira pergunta, né, se a gente tem clientes de grande porte, sim, temos, né, temos grandes players aí que utilizam o Qualiex. A gente tem maneiras de trabalhar diferente, né, até a gente no começo ali a gente estava falando, hoje eu estou à frente da linha de negócios voltadas a grandes empresas. A gente sabe, cara, cada sistema de gestão, ele tem a sua particularidade, né. E na grande empresa, a gente vê essa necessidade de fazer algumas integrações, né, algumas, questões que são particulares da organização, né. Então, assim, existe um trabalho diferente para grandes empresas, porque a gente entende, elas são diferentes, né. Então a gente vê que grandes empresas, por exemplo, elas já utilizam de, ERPs, né, e muitas informações do sistema de gestão estão no ERP. Então a gente faz esse trabalho também de fazer a conexão do Qualiex com o ERP, Que então existe legal. lá a questão: "Ah, eu tenho uma não conformidade aqui de um produto", né, vamos supor, e eu quero que isso esteja conectado com o meu RP, porque daí quando surgir essa não conformidade aqui, eu quero ver se essa peça existe no estoque. Eu quero entender se o custo dessa peça, até para eu dar sequência, isso é uma informação para eu tomar uma decisão sobre a sequência dessa não conformidade, dessa ocorrência, né. Então a Sim, gente faz esses trabalhos que são que mais legal. voltados à realidade da empresa, mas principalmente, né, são trabalhos para o ganho de produtividade, né, Perfeito. então, a gente tem que tá muito claro que, assim, a tecnologia ela apoia, é ferramenta para apoiar o sistema humano, né, então o Perfeito. olhar a gente tem muito esse olhar de o que apoia o sistema humano. E aí a gente não tem barreiras, né, porque dentro da tecnologia, cara, tudo é possível, e Que tudo é legal. Então vocês conectam o Qualiex ao SAP, ao sim. J, todos. Sim, a gente é um trabalho, né, tem que ter um estudo, é um Tem uma projeto, tudo mais, customização, claro, também. mas é totalmente possível, tudo é possível dentro de tecnologia, a gente tem que ver a Perfeito. viabilidade, né, Legal. disso, e entender se vale a pena aquele investimento Perfeito. naquela questão, né. Mas tudo é possível, a gente consegue Legal, conectar, cara. a gente, já fez, assim, coisas muito legais nesse sentido, né, existem conexões com a intranet da empresa, por exemplo, pô, tem aquela pessoa que ela precisa acessar, eu preciso divulgar na intranet o documento da minha política da qualidade, ou minha política de privacidade de dados, Uhum. né, ou alguma coisa nesse sentido. A política do SGQ, né, aí tem várias, né. Então a gente consegue publicar um documento que está no Docs, por exemplo, dentro da intranet lá da empresa, o toda a rastreabilidade ela continua valendo, porque, Que assim, legal. dentro do Uhum. Qualiex ainda vai ver quem leu, quem não leu, quem Olha, acessou, quem não sim. acessou. Esse documento, nesse caso a política, geralmente a gente quer que todos leiam, né, mas pode ter um documento que vai validar se o cara tem acesso ou não, isso se aplica à intranet. Então, assim, existe milhões de possibilidades dentro do Qualiex que a gente pode fazer junto, assim, com grandes empresas. O que a gente tem que olhar, assim, ó, o que apoia o sistema humano, o que ajuda, o que simplifica o trabalho das pessoas do sistema de gestão, para que elas possam, executar o seu trabalho para pensar no objetivo da empresa,
não na atividade do dia a dia, né, o Sim, que sim. facilita o trabalho delas para elas focarem no que tem que focar. Então, existe sim um trabalho com grandes empresas e ele é bem, estruturado e trabalhado para ser assertivo, né, dentro da organização. Até lembrei de um cliente que a gente conversou até essa semana, e a gente Sim. estava fazendo realmente esse trabalho de conversar com a equipe dele, ele já é cliente do Qualiex, né, tem lá Legal. acho que 2.000, 3.000 funcionários, não sei, de Ótimo. colaboradores, e aí ele estava trazendo, essa questão, né, que a gente conversou com o time dele, daí a gente levou assim: "Ó, o teu time está pedindo isso daqui", né. E aí ele falou assim: "Tá, legal, entendi o que o meu time quer, mas eu queria que vocês me dissessem o que que é melhor para o meu sistema de gestão". Olha que legal a relação que a gente tem com esse cliente, né. Que Então, legal. assim, a gente pegou lá a lista de requisições dele e a gente assim, o Ivo falou assim, né, eu tenho a formação de auditor líder, mas aqui na Sim. ForLogic tem umas 15 às 20 pessoas que tem e esse ano vai ter mais. Então, Que assim, a legal. gente tem uma visão de gestão, né. Então eu Uhum. peguei lá a lista dele, tipo, comecei a olhar, assim, com criticidade, eu comecei a falar para ele: "Ó, cara, isso daqui é preciosismo, né, isso daqui daria para andar sem. Isso daqui eu acho que vai ser, assim, fatal, né, para o seu sistema de gestão, isso daqui vai dar um ganho disso, um ganho daquilo". Então a gente começou a trabalhar nesse sentido de customizações, Interessante. né, de de Uhum. de entender aquilo que garante mais. Outra empresa também que eu conversei essa semana, olha que legal, que daí já tem 16.000 funcionários. E aí a gente estava pensando, né, nesse sentido de eles precisavam facilitar o trabalho deles, da operação, publi facilitando o acesso de alguns documentos na intranet. Então a gente estava conversando: "Pô, como vão fazer isso e tudo mais". Então, assim, Fantástico. tudo é Que possível, a gente tem legal. que entender a realidade e tudo É. mais. E aí você trouxe para mim, né, pô, o cara usa o SharePoint ou usa o Google Drive, que tem esses casos também. E aí, como que a gente faz para implementar, né, o Qualiex? O que eu gosto de dizer, né, até Uhum. falando um pouco desse papo que a gente teve com essa empresa aí de Sim. 2 a Uhum. 3.000 funcionários Uhum. que o cara chegou era o diretor de tecnologia, Que não legal. era que falou assim: "Não, eu quero saber a percepção de vocês". A gente entende que uma grande empresa, ela não está procurando um software. Se você é uma grande empresa, está Boa. assistindo isso Uhum. e está lá buscando como software, achando que você vai contratar uma ferramenta, você não está procurando um software. A necessidade da grande empresa, ela transcende a um software. Ela precisa de um parceiro estratégico que sirva a ela em Muito legal. tecnologia, porque Uhum. vão surgir customizações e adaptações, Super e você concordo. Uhum. precisa de um parceiro que esteja aberto a fazer isso para Sim, você, sim. ou esteja Uhum. flexível, tenha recurso, tenha capacidade de Legal. de Uhum. de olhar isso e dizer: "Putz, isso é realmente importante para esse cliente", Até porque tem né. muita particularidade, né, Moniz? Eles, cada um é Sim, muito. A gente trabalha com empresas tão diferentes e o software, ele, e muito legal ouvir isso de você, né? Que o sim. Qualiex tem essa flexibilidade, né? Essa maleabilidade, ele é maleável, né? Ele não é rígido, quadradão, entra aqui. Não. Não. Você vai fazer ajustes ali para fazer conexões, né? E eu acho que isso, poxa, isso é muito legal ouvir, assim, né? Sim. Então, nessa Vocês linha de fazem naturalmente. Uhum. sim, cara, e é um trabalho eu adoro fazer esse trabalho, sinceramente, eu tô me descobrindo, nasci para Customizar. isso. Uhum. Mas é muito legal ter essa visão que você dentro de um sistema de gestão gente, pensa bem, você vai colocar toda a informação do seu sistema de gestão dentro do sistema. Não dá para tratar isso como apenas uma ferramenta. Você precisa de um Perfeito. parceiro de tecnologia. E a gente tem ferramentas de engajamento. Eu lembro de um cliente aqui que veio aqui com a gente, veio participar do planejamento estratégico, o Ivo participou aqui com a gente também, Sim, e o cara muito legal o evento. fazendo Uhum. um tour aqui na ForLogic, né, tal, participou das nossas dinâmicas, porque a gente trabalha, assim, com ferramentas de engajamento próprias, né, então, a gente tem um jeito esquisito, a gente costuma dizer que é esquisito, Não, de achei o engajar as evento pessoas, fantástico. né. É particular, né, um jeito particular de Fantástico. engajar as pessoas. E a gente pode fazer também esse trabalho dentro das empresas. Esse cliente olhou para mim e falou assim: "Cara,
aqui é a Disney da qualidade. Olha que legal o Que depoimento desse legal. cliente. Porque o Foi prédio, ouvintes, né? Aqui, quem está assistindo a gente, o prédio da ForLogic é fantástico. O prédio tem 4 andares ou 5 andares, o prédio é gigante. A ForLogic é uma empresa grande, né? Uma empresa de software já muito robusta. O prédio ele tem uma decoração de empresa de tecnologia, né? Tudo muito colorido. É um prédio lindo, maravilhoso, né? A estrutura de vocês é uma estrutura assim fantástica. E eu tive a oportunidade de participar, Muniz, fazendo esse parênteses aqui na conversa, o evento, você vê, né? Eles discutiram internamente as melhorias, a maneira como eles constroem o software para estar mais estruturado, né? A solução, né, para estar estruturada para os clientes é participativa, né? Vocês chamam todos os departamentos, eu achei aquilo incrível, um monte de gente, sei lá, 100 pessoas para discutir. Teve o dia de cliente, teve o dia de parceiro, teve o dia para vocês fecharem os temas. Assim, eu achei um evento de vários dias, pessoal. Não é um planejamento estratégico de 4 horas, não. São 3, 4 dias ali. Eu achei uma imersão, assim, eu não faço isso aqui na Serpad desse jeito, porque realmente vocês se dedicam a um processo de melhoria e construção que é, assim, diferenciadíssimo. Assim, eu achei o evento, a maneira como vocês organizaram, post-it, os quadros, e não é post-it desorganizado, não. Você entrava numa parede que tinha toda a questão dos volumes, do que vocês iam fazer nesse próximo ano, a parede das atividades que vocês buscavam, os post-its das dinâmicas, era assim, um ambiente riquíssimo, né? Uma sala grande, né? Vocês têm um andar inteiro quase ali para chamar todo mundo. Eu achei o evento assim um aprendizado para mim, assim, de ver como uma empresa grande já de software, empresa que vocês já são já, tem muitos clientes, vocês já conseguirem fazer isso parando a empresa e a operação continuando bem ali, vocês continuando atendendo, porque eu sei porque eu sou usuário pós-venda de vocês, é muito bom, o atendimento ao cliente, a atenção aos projetos, assim, foi muito legal, né, Moniz? E você vê isso tudo voltado a esse conceito de conexão, melhoria, trazer Sim. o cliente para dentro, né? Vocês ouviram os clientes, eu achei isso, os clientes fizeram comentários muito ricos, eu vi que vocês estão buscando melhorar, né? Sim, a gente traz o cliente, isso é uma prática já que a gente. O cliente está no foco, né? O que a gente constrói é para ser uma solução definitiva para o cliente. Não faz sentido fazer um planejamento estratégico sem o cliente, né? Então, Sem a gente dúvida. conseguiu trazer alguns, né, presencialmente, não foram muitos, e isso foi até bom porque a gente consegue, né, dar mais atenção para o cliente Mas, estar pertinho dele. A gente fez um outro momento com outros clientes para capturar também, então a gente assim enriqueceu bastante esse planejamento estratégico. Mas a gente tem esse jeito de trabalhar e que a gente aplica no cliente, porque a gente não faz só o que é a implantação do software, né? Ah, vamos dar um treinamento aqui de como funciona o software, e é o que acontece na maior parte das empresas com outras empresas de tecnologia, viu? uhum. O cara vai lá, ensina o software para 4, 5, às vezes coloca uma galera na sala e mostra lá como funciona, blá, 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 o dia inteiro. Ninguém, assim, consegue absorver muita coisa, porque quem consegue, né, falar de software só consegue na operação. Mas a gente tem flexibilidade, por exemplo, para fazer uma roda de conversa no estilo ForLogic, né, vamos dizer assim, Sim. que a gente sabe que funciona, com a liderança, por exemplo. E Fantástico. aí a gente conecta pontos, faz essa conscientização, né, com a liderança sobre como isso contribui para o sistema de gestão. A gente traz o desafio da organização que foi mapeado junto com a gente conecta isso com a alta direção, a gente conecta metodologias para conduzir isso com os colaboradores, a gente acompanha realmente até aquilo estar implementado de fato. Então, isso é um diferencial na questão da implantação. Então, por isso que eu digo que é um parceiro, né? Uma relação de parceria, inclusive, eu tô contando aqui, é óbvio, a história bonita. Isso não significa que a gente não faça nada de errado ou que a gente não erra, né? Uhum. Mas na relação, quando a gente está voltado a construir essa relação de parceria, a gente tem a liberdade de falar.
Então, a Perfeito. gente cultiva isso muito com o cliente. Legal. Pô, eu quero que você ajuste isso daqui, olha, isso daqui não tá legal, isso daqui, pô, a gente vai, trabalha juntos, entende, entra em consenso. E é por isso que tem que ser uma relação de parceria, principalmente com grandes empresas, porque não tem outra via para fazer isso. Então, a gente busca mesmo criar um trabalho muito diferenciado para grandes empresas, porque a gente entende que a realidade é diferente e a Uhum. gente busca ser a solução definitiva para essas empresas, mas claro, né, com muita conversa, muito conhecimento, muita proximidade dali dentro do cliente para servi-lo, né, para fazer que o sistema técnico apoie o sistema humano e aí a empresa consiga cumprir a promessa dela, né? Porque o que é a promessa, né? São as metas, são a visão, os objetivos estratégicos, então a gente trabalha nesse sentido. Fantástico. E Moniz, você vê, eu quero. Esse negócio que você falou do grande cliente, né? Que é um ponto interessante para falar. Todos os projetos que a gente participa aqui de grande proporção, 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários, 20 mil, assim, quando você tem capilaridade, né? Porque normalmente essas empresas são grandes, mas você tem uma planta só que tenha muita gente, são muitos departamentos, muitos gestores, muitos trabalhos, muitos documentos, muitos treinamentos, tudo muitos, né? Por quê? Porque os números são superlativos, né? E são sempre muito grandes. Você vê que interessante. Você, primeiro, né? Você falou uma coisa muito legal que assim, pô, a gente pode ter alguma questão ali de errar. Eu até acho que primeiro que existe um princípio da gente, ninguém faz tudo 100% certo a vida inteira, isso é impossível, ninguém Sim, entrega sempre, tem ali um outro produtinho não conforme, isso vai acontecer sempre. Mas o mais importante é essa energia e essa retomada de ir servir, porque você usou uma palavra no final que é muito legal, que é servir o cliente. Né? sim. Nós que somos prestadores de serviço, ter essa essência de servir é fundamental. E se você tem consciência disso, é parceira do cliente, e está disponível e está aberta aos desafios, porque um grande cliente é desafio, eu digo são 3 pontos que vão fazer com que vocês tenham sucesso no projeto. Porque é o que a gente pensa aqui também. Porque você sabe que muito cliente grande, cliente de. A gente tem clientes para você girar a roda de um cliente de 20 mil colaboradores, é muito mais difícil do que um Sim, cliente de 20 trabalhadores. 20 mil, imagina você mexer na mentalidade de qualidade, mentalidade de gestão, de excelência de 20 mil pessoas. É uma coisa que, até você penetrar, você chegar lá na capilaridade dessa galera, são muitos líderes, muitos gestores, muita gente no meio do processo. Então, o desafio é muito grande. Agora, quando você tem método, por isso que eu sou muito, aqui nesse G4, eu falo muito disso, método. Se não tem método, dá zero. E se o método hoje ele é executado com essa consciência que vocês têm, o que acontece no final? O sucesso vem e vem com consistência, vem como resultado final, porque você tem planejamento, método, está aberto a esses pontos, ouve o cliente, está com o princípio de servir, tem um cronograma bem estruturado de gestão, a implantação dá certo. Então, assim, sim, e eu sei disso porque vocês têm implantações de sucesso, né? Implantações de grandes clientes, sim. que vocês, com essa atitude, conseguem executar. Porque eu penso uma coisa, eu tenho um cliente muito grande que usa uma outra ferramenta. Particularmente, eu acho uma ferramenta difícil de ser trabalhada e tal. Só que essa ferramenta, ela é muito, ela não é intuitiva. Então, já se tem uma dificuldade, é uma ferramenta, primeiro que muito cara e pouco intuitiva. Então, na hora de você implementar, tudo tem customização, tudo. Então, é uma ferramenta, é um elefante numa sala, né? Um rinoceronte numa sala. Complicadíssimo. Mas, assim, a empresa decidiu seguir por essa ferramenta, ok. Mas eu penso assim, por exemplo, na flexibilidade, o Qualiex, eu sou usuário, né? Eu falo como usuário aqui e não é porque a gente realmente usa. E todo cliente, quando eu apresento, eu falo, não, olha só como que funciona aqui. A gente tem 60 e poucos consultores em tudo quanto é lugar do Brasil. Olha só como uma coisa redonda aqui. Eu mostro porque a coisa realmente funciona. E eu vejo isso, sabe, Moniz, assim, que mesmo no grande, quando você tem um sistema mais estruturado, tudo, e um parceiro como vocês aberto, a capilaridade chega mais rápido. Você tem as pessoas mais engajadas, você tem um processo mais conectado, porque conectar gestão é um desafio. Porque quando você tem um Toda vez. coordenador
de qualidade, você tem um profissional lá que é um líder de suprimentos. Ele já vai estar lidando com essa parte. Agora, o comprador dele tem essa noção? O pessoal da operação lá da ponta realmente está engajado com o conceito de qualidade? E se você tem um sistema duro, rígido, pesadão, para chegar lá, é muito mais difícil. Então, assim, ter essa flexibilidade, ter um produto que é viável e ter essa forma de trabalhar, eu acho que isso aí é sucesso garantido, né? E vocês têm muitos casos de sucesso, né, assim, de empresas grandes que não vivem sem vocês, né? Então, isso É bem interessante você falar isso, né? Quando a gente fala do sistema de gestão, a gente está falando da governança à operação. E tem que perfeito. chegar lá, né? E é Uhum. assim, a gente entende, né? Às vezes a gente fala bastante de qualidade, né? A gente entende a qualidade com a qualidade do Q maiúsculo lá, né? Quando o Juran Sim. falava disso, né? Não é Uhum. qualidade com o Q minúsculo. A gente tem essa compreensão que a qualidade é o jeito de se fazer as coisas e não uma coisa a se fazer. A gente entende a Uhum. qualidade como uma virtude daquilo Perfeito. que você faz. Então, assim, o cara de compras lá, que acha que a qualidade é um departamento, assim como acha que a TI é outro departamento, ou assim como acha Isso. que a galera do compliance é outra galera, é outro mundo, Sim. né? Ele entende que a qualidade, ela não é o ato de ir lá e entrar no software, ou no Google Drive, ou no Qualiex, revisar um documento, mas, na verdade, é garantir que exista recursos suficientes, né? Exista registro, informação documentada suficiente para que ele consiga executar bem o processo dele. Sim. Então, assim, essa construção de mentalidade, a gente pode apoiar o cliente nesse Show. sentido, né? Porque existem realmente várias. O desafio das empresas é fazer o desdobramento desde a estratégia, né, Perfeito. até o final. Quando a gente fala de sistema de gestão, inclusive a gente está falando da estratégia, né? Quando uma meta é definida num planejamento estratégico, como que a gente conecta nisso que o cara lá da operação vai trabalhar por aquela meta também, né? Como que a gente Sim. desdobra isso, né? Fantástico. Então, a gente entende isso. Isso Legal. a gente é uma empresa de tecnologia, mas que se posiciona como empresa de gestão, porque Muito a legal. gente eu acho que esse é um diferencial, não é que a Isso é gente com não certeza é. Uhum. não é nós, ForLogic, não prestamos consultoria, né, a gente conta Uhum. com parceiros como o Ivo aqui, que, Uhum. assim, manja demais disso daí, né, esse Uhum. G4 aí tá no mercado consolidado. Mas nós entendemos de gestão. Com Então, certeza. isso muda bastante de figura quando a gente pega essa questão dentro da empresa e começa a entender os desafios para desdobrar lá dentro, né? Então, Legal. isso é E, bem legal. e você vê, esse ponto, né, Moniz, assim, você falou, né, dessa parceria da gestão, né, de não ser um software quadradinho. Inclusive, eu percebo, entrando num assunto que eu acho super legal, que a flexibilidade do sistema também para atender aspectos de gestão ambiental, porque vocês hoje têm uma estrutura, você vê, né, o Qualiex não é um software só para qualidade, né? Eu vejo que vocês têm uma flexibilidade para colocar lá 22.000, 14, 45, né? Sim, Todas as normas, né? Você pode trabalhar no 55.001, gestão de ativos, 50.001, gestão energética. sim, Eu já vi, né? Eu sei que vocês têm um sistema que é super, se conecta super a todas essas ferramentas, né? Independente se a empresa é de um segmento de alimentos, que vai usar uma sim, 22, é uma empresa muito grande, que tem muitos ativos e vai trabalhar numa 55.001, se é gestão energética, uma empresa muito voltada a essa questão de uso racional de energia e quer trabalhar a 50.001 de um jeito legal, que são normas que não são tão implementadas como a 9.1445. sim. Mas eu vejo hoje, e eu sei que vocês têm clientes com todas essas normas, né? E o sistema hoje é apto a isso, né, Muniz? A gente, como eu tenho dito aqui, né, a gente criou um sistema técnico para apoiar o sistema humano, né? Então, Uhum. a gente o Qualiex, ele é um software que ele é flexível o suficiente para adaptar ao processo da organização.
E ele tem, sim, como referências normas ISO, como referência nele, não só normas ISO, como acreditações também, né? A gente tem aí a área da saúde, que é enorme, né? Que está investindo muito em excelência em gestão, e inclusive é uma área que a gente atende muito bem, que tem que lidar ali com RNs, né? Então, a gente sim tem essas referências dessas normativas, RNs, acreditações, mas a gente cria um software, o Qualiex, ele é criado, ele pensado em se adaptar aos processos da organização. Quando essa adaptação padrão, vamos dizer assim, não é suficiente, a gente se abre a customizar essa flexibilidade para que consiga atender aquela organização. Então, é um trabalho de entender mesmo o cliente, né? Então, por isso que a gente tem, inclusive, clientes de vários segmentos, né? E também que atendem várias normas. O segmento de alimentos é um também que nos procura muito, né? Para pedir ajuda, né? Do sistema técnico apoiar o humano. Então, assim, essa, inclusive, uma característica, né? Até quando a gente constrói uma customização, a gente sabe, porque assim, teve um cliente, né? Uma empresa que veio solicitar uma customização para fornecedores. Legal. Então, eles trabalham lá com o IDF, né? Que é o índice voltado para fornecedores ali de avaliação e de desenvolvimento, né? E aí ele veio com um processo, esse aqui é meu processo, quadradinho, meu processo maduro, né? Então, assim, como que a gente vê, né, quando chega um negócio assim? Cara, esse é o processo do cara hoje. Eu sei que ele acredita com todas as forças que esse processo é o melhor que ele já fez até hoje e que vai ser eterno. Talvez essa é a mentalidade dele agora, mas eu já sei que não vai ser. Sim. O cara tem melhoria. Então, a gente cria uma customização que ela não vai ser usada para esse processo somente, mas que ela dure 5 anos, né? Então, que ela tenha ali uma adaptação para que seja duradoura, né? E é óbvio, daí a gente vai crescendo junto, se é necessário mais, a gente vai conversando sobre isso. Mas a gente já tem essa mentalidade não do curto prazo, porque você, em tudo na vida, quando você investe pensando apenas no curto prazo, você acaba se ferrando no final, porque a chance de morrer, né? Morrer, eu digo, o projeto ou a situação que você esteja lidando, seja pessoal ou profissional, tá, gente? Por exemplo, quando dentro da empresa a preocupação é só a meta do mês, talvez você tome decisões que prejudiquem a meta do ano, né? Eu começo a abrir mão de coisas que são importantes para o longo prazo. A mesma coisa vai acontecer com tecnologia. E aí eu enfatizo a importância de você ter um parceiro. Porque, assim, se você tiver uma empresa de tecnologia que nem pastel, né? Vamos dizer assim, que você pede, o cara entrega, e ele não te avisa, não entende o seu contexto, não vê se aquilo realmente é uma coisa assim viável, o que vai fazer bem para o seu sistema de gestão. Ele não te conhece o suficiente para saber se aquilo vai contribuir com o seu sistema de gestão ou não. A chance de você ter um problema a médio prazo é enorme, né? De repente você está lidando ali com um software que é uma coxa de retalhos, você não consegue fazer mais nada, Com né? E certeza, Zé. isso acontece com tudo, cara. Então, isso é a importância de ter ali um parceiro que te conheça, que esteja interessado em te conhecer e conhecer o seu processo, para te ajudar a tomar decisões, inclusive, que é o caso até que eu contei aqui desse cliente da área da saúde de 2 a 3 mil colaboradores, que falou, não, eu quero que vocês me proponham a solução. Entendi que minha equipe pediu isso, mas eu quero que vocês me digam aquilo que é, porque a gente realmente faz esse trabalho, olha, isso daqui, a gente vai ajustar agora, mas depois vai ser jogado fora, né? Isso daqui vai mudar depois. Eu sei que vai mudar no seu sistema de gestão, porque isso daqui não vai ser suficiente, vai ficar a vida inteira investindo numa customização que não vai ser produtiva para o cara. Então, eu acho que esse que é o ponto.
Legal. Moniz, curiosidade, assim, é um tema que hoje vocês devem ter projetos que vocês implantam. Então, o cliente chamou, grande, Sim. você consegue, hoje, qual que é a média? Não é uma curiosidade, vocês implantam o Qualiex em 2 meses, 6 meses, 8 meses. O projeto de implantação hoje ocorre rapidamente. Como é que funciona hoje? Conta um pouco, assim, uma curiosidade que eu tenho. Empresa muito grande. Vocês fazem, obviamente, um cronograma, tudo. Sim. Normalmente isso ocorre em 2 meses, 8 meses, 3 meses. Conta um pouquinho dessas histórias para a gente aqui. Tá ok. Fiquei curioso. Bom, a gente tem, né, a gente está falando, enfatizando bastante grandes empresas, mas na ForLogic a gente atende grandes, médias e pequenas, né? Temos Perfeito. formatos diferentes de atender cada uma de acordo com a sua realidade. Perfeito. Mas em grandes empresas a gente vai depender muito do projeto, né, Ivo? Perfeito, Porque imagino. existem projetos de implantação que envolvem customizações, são esses casos, né, que eu estou dizendo. Pô, tem uma integração a ser construída, então tem trabalho de desenvolvimento até antes da gente ir para a implantação. Mas entendendo, assim, o modelo padrão e se tudo acontecer muito bem, né, naquele Uhum. sentido. A gente tem um trabalho com quem vai administrar o sistema, né? Ali a equipe que vai definir o que vai acontecer dentro do sistema, quais, por exemplo, de documentos, qual vai ser a estrutura de pastas ou de indicadores, como que a gente vai organizar os indicadores aqui em grupos, né? Quais serão os grupos de indicadores, etc. O administrador do sistema. O treinamento voltado a essa galera que vai configurar o sistema e a habilitação e a inserção a carga de dados nesse sistema, se tudo acontecer muito bem, a gente não tiver nenhum projeto diferente, a gente consegue fazer isso em 45 dias para esse time, tá? Que Nessa primeira legal. fase. Às Uhum. vezes a gente pode ter um projeto de implantação e tudo, de importação, desculpa, que aí, dependendo do que é, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo ali, mas para preparar o time que vai operar o sistema, vai configurar o sistema, é bem rápido. Então, Pô, depois disso, a gente vai para a fase daí de engajamento, que daí vai depender uhum. bastante ali da quantidade de colaboradores, quem que a gente vai envolver, mas essa estratégia a gente constrói junto com o cliente. Então, assim, ó, vamos fazer uma roda de conversa aqui com a liderança, depois a gente vai abarcar aqui os líderes técnicos, depois a gente vai abarcar aqui tal, eu quero que vocês venham aqui e façam um treinamento com a gente. Então, o projeto de engajamento a gente constrói junto com a empresa, e aí de engajamento da equipe, né, com o sistema e com o sistema software e o sistema de gestão, né, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente pode ter projetos de 3, 4, e eu estou falando 4 meses, né? Mas eu estou falando aqui de uma questão de um módulo, né? Mas aí a gente pode estender isso, trabalhar casado, mas é basicamente esse o trabalho. O que a gente Perfeito. tem de configuração inicial, assim, pô, existe a carga de dados ali, já dá para rodar alguma coisa, né, com outras equipes, já é bem rápido essa parte, né? Se Que não legal. tiver nenhuma coisa muito fora, aí customizações, tal, a gente desenha o cronograma com consenso com o cliente, a prioridade ele também pode dizer, e aí a gente vai seguindo ali o que foi estabelecido com eles. A nossa experiência aqui, Moniz, você sabe, a gente, quando colocou o Qualiex dentro da SG4, a gente colocou todas as ferramentas, não Sim. foi só Docs, não foi isso, foram todas, a gente migrou a gestão de risco. Nossa gestão de risco era uma planilha de Excel safada, a gente colocou dentro da estrutura de vocês, ficou fantástico. A nossa implantação durou 2 meses de forma plena, total, 100%. E eu Sim. coloquei 2 consultores da equipe para tocar. E o Então, pós-venda de vocês, né, a equipe de assessoria, né, que ajudou absurdo a gente, ajuda até hoje, né? Vocês são muito bons nessa parte. Então a gente conseguiu em 2 meses, e foi um desafio, não sei se você lembra, mas foi faltando um mês para a nossa auditoria de manutenção da Vanzolini. A gente estruturou. ousado. Quando eu entrei em contato com vocês, a gente fez uma reunião aqui e falou: vamos ou não vamos? Né? Vamos ou não vamos? Aí o pessoal, Ivo, vamos. A gente conversou, eu falei, pessoal, dá para fazer? Vocês, Ivo, se vocês colocarem uma pessoa de forma organizada,
que tenha conhecimento, o trem vai, o negócio desenvolve. Sim. E aí a gente conseguiu organizar aqui, né? O Rodolfo ajudou muito a gente, junto com a Isabela. O Rodolfo é um consultor da nossa equipe aqui, que já tem muita experiência. E junto com a Isabela, que era a profissional que a gente sempre tem alguém que cuida. Hoje é o Roger que está aqui, né? Mas sempre tem alguém que é um consultor em desenvolvimento, um consultor que está aqui dentro da empresa. O Roger também já tem bastante experiência, toca projetos em outros clientes, Sim. mas ajuda a gente no sistema. A gente, em 2 meses, transferiu absolutamente tudo. Imagina que o nosso sistema tem 15 anos. Então, a gente conseguiu transferir tudo de um jeito muito legal e também com o apoio de vocês. Vocês tiveram uma assessoria depois com a gente, muito legal, mas somos pequenos. É comparado a uma empresa de 15 mil funcionários, como você está falando. Sim. O projeto é outro, com certeza vocês envolvem muito mais pessoas, mas aqui foi uma implantação que foi, assim, tranquila. Tranquila porque a coisa foi acontecendo e eu falei, pô, tá legal. Aí a gente fez a auditoria interna já dentro e eu falo aqui, Moniz, não é... Eu sou muito verdadeiro, eu sou muito transparente. Eu, assim, puta, será que a auditoria, o auditorzinho sentado aqui na nossa frente, a coisa, como é que vai ser, né? Primeira vez, Moniz e Carla. A gente abriu o Qualex na frente dele, pá, evidência, evidência, evidência. Já que está tudo tão bem distribuído e concentrado ali, a auditoria foi assim, uma maravilha. O auditor mesmo falou, Ivo, olha, poxa, o sistema de vocês é levinho, objetivo, porque a gente tem um processo preocupado com o cliente, como você falou, mas a maneira como você amarrou tudo aqui dentro, fantástico. A gente teve ali 2 observações, né? Porque esse negócio que você, terminei a auditoria com 0 não conformidade. Assim, tá errado. Linda. O auditor não mergulhou, lindo. Ele ficou só ali, ó, só na prainha. Se mergulhar, vê tubarão. E tem. E a gente tem melhoria, como qualquer outra empresa tem, né? Então, a gente achou 2 constatações ali, já tratamos, já mandamos evidência para o organismo, mas a maneira como aconteceu foi assim, olha, eu falo, sabe, Muniz, assim, otimiza muito. Cara. Essa questão da produtividade que você falou lá no início da nossa conversa é impressionante. Muito legal. Então, agora, a implantação foi bem organizada aqui, né? O Rodolfo foi muito cuidadoso junto com a Isabela ali, a coisa deu certo. E daí, nesse caso, né, você puxou esse projeto de implantação aí dentro da empresa e você mesmo, né, escalou o time e teve essa rotina aí para acontecer. Na grande conta, a gente tem a possibilidade até de colocar um consultor lá dentro da empresa, sentado junto com a galera e, assim, e dando a carga de dados. Dependendo do projeto, existem algumas situações que a gente coloca até um desenvolvedor disponível para a empresa para construir ou customizar relatórios, dashboards ou coisas desse tipo, né? Essa questão até de relatórios, nem te contei as novidades, né, Ivo? Essa questão de relatórios a gente está mudando no sistema para dar flexibilidade para construir o relatório que quiser sem usar nosso time de desenvolvimento. Então, assim, a gente está pensando muito assim em facilitar a vida do cliente, né, para que ele tem autonomia, porque é o que o cliente quer, né? Então, assim, a gente tem possibilidade de fazer várias coisas, e aí tem que ver de projeto a projeto, o que fica legal, a gente faz isso, tem várias possibilidades, mas a gente faz isso, assim, em conjunto com o cliente. Mas uma coisa muito importante, assim, em grande conta, é que a gente não faz esse trabalho, Ivo, sem o consentimento ou a consciência dos decisores. A gente não faz esse trabalho. Porque se a alta direção, ou alta gestão, né, ou a diretoria da organização não quer gerar produtividade através de tecnologia para a empresa, não vai dar certo o projeto. Não adianta, a gente não vai conseguir atingir lá o engajamento que a gente quer. Então, assim, quando a gente tem essa abertura, as coisas começam a ficar mais fáceis. Teve um cliente que a gente mandou 2 pessoas técnicas aqui e passou 3 dias dentro do cliente. O diretor autorizou isso, ele falou que queria, porque ele queria melhorar a operação do time,
Então, foram, assim, 3 dias que eu tive 2 pessoas técnicas aqui, estratégicas para mim, que mergulhou dentro do cliente e descobriu lá, pensou em soluções fantásticas, assim, para o que facilita a vida de integrações. Não, os caras pensaram assim, são técnicos muito bons, assim, pensaram em Sim. soluções realmente definitivas para eles, né? Pensou em construção de nova ferramenta. Nossa, foi muito legal, um trabalho muito legal. Mas a gente não faz isso sem o consentimento dos decisores do Claro, negócio, claro. vamos dizer assim. Porque senão, cara, se ele não está envolvido ou minimamente consciente daquilo, ou que ele quer aquilo, né? Você acha que a gente vai conseguir fazer o trabalho para envolver a galera na gestão, ajudar a gestão? Não vai rodar. Então, esse é um critério assim, muito claro para a gente. A gente está muito aberto a ajudar o cliente, mas precisa dessa questão desse envolvimento dos decisores do negócio, porque senão nenhum projeto roda, né? A gente sabe qual que é a Concordo realidade da empresa. plenamente. E tem uma outra ferramenta, né, Moniz? Eu gosto muito, a gente usa aqui, porque a gente tem a clínica, né? A gente tem quem conhece a CG4 sabe que a gente tem uma operação de consultoria e auditoria, que é a mais antiga, tem uma operação só de treinamentos no Brasil inteiro, a gente roda o Brasil dando treinamento, a gente já treinou o ano passado 20 mil pessoas, a gente treina muita gente, né, no Brasil, e tem a nossa operação de saúde ocupacional, e a gente usa o MetroX. A gente está falando muito do Qualiex aqui, né? Mas eu Sim, queria falar um pouco do MetroX, você vê, né? É uma ferramenta que ajuda demais a gente na gestão, né? Do nosso audiômetro, do nosso SFIG. E olha que lá na nossa clínica tem, sei lá, 10 equipamentos. Não são muitos equipamentos. Agora sim. imagine uma empresa que tem. Eu tenho clientes que têm 20 mil instrumentos. Uma empresa que tem 20 mil. Eu já vi empresa, Moniz e Carla, com planilha de Excel para fazer a questão de calibração. Cara, eu fico Tenho doido. dó, cara, só vou dizer que eu tenho dó. Você deve chegar, né, em cliente grande, assim, com 20 mil Chega, instrumentos, 30 mil instrumentos, com o chega. cara fazendo planilha de Excel, né? Chega. Não, e às vezes casos mais sérios ainda, Ivo. Uma empresa assim que tem como core, né, o produtivo, né, tem um sistema de produção, né, e que assim é, às vezes não controla num sistema uma quantidade considerável de instrumentos e às vezes não sabe nem muito bem explicar o processo, não sabe muito bem explicar as informações de cálculo Que de doido. incerteza, Sim. sabe? Nesse sentido. O MetroX, eu costumo dizer assim que a gente tem 2 produtos, né? O Qualiex, ele apoia a qualidade na gestão, né? A Uhum. excelência na gestão. Uhum. E o MetroX, ele apoia na qualidade e excelência do produto. Que É isso legal. que eu acredito. Então, o Uhum. MetroX, ele hoje já é uma solução assim definitiva para não só controle de equipamentos, mas para gerar informações suficientes para tomar decisão. Isso cara, é, é incrível, né? Porque às vezes até essa questão de equipamentos ela é meio negligenciada assim nas organizações e o tanto de ganho possível, né, que a gente vê por um ajuste pequeno no processo, é incrível, sabe? É incrível tanto de dinheiro mesmo que você consegue Claro. salvar por causa talvez um cálculo que estava mal dimensionado ou um controle de equipamento, porque não é questão do custo do equipamento ou equipamento que estava ali ou não, é a questão de você estar usando uma métrica errada, né? Uma medição errada para produzir um produto. Você tá, na verdade, gerando desperdício, né? Então, hoje o Perfeito. MetroX apoia muito nessa questão de otimizar a produção e ter ganhos ali, né? Reduzindo desperdícios, principalmente em desperdício. Perfeito. A gente está lá no evento, né, com o Neville, né, com um especialista Sim, fantástico, cara inteligentíssimo, e você vê a maneira como vocês discutiram esse assunto, eu achei, assim, não é só um equipamento, né, não é só um não. dispositivo que está fazendo, ele tem uma função dentro do processo para aumentar ganhos de produtividade, ganhos financeiros.
Você vê, se a gente pensa calibração só com uma atividade muito simplória, e infelizmente tem muita empresa que pensa assim, como você falou, Sim. mas se coloca inteligência, coloca excelência nesse processo, a empresa ganha dinheiro, né? É uma coisa impressionante. E isso foi um ponto que a gente discutiu ali que eu achei muito rico, né? Então, agora, ter um ferramental para ajudar nisso, eu acho que cara. E você vê que interessante, fazendo um paralelo aqui, algumas empresas que fazem calibração, que tem a operação disso dentro dos sistemas, não conversa com a questão da gestão da qualidade, gestão de meio ambiente e segurança. Eu tenho um cliente que é muito grande, um case aqui interessante. Eles são bem grandes, né? Faturam tipo 20 bi, eles são muito grandes. Sim. E esses caras têm muitos instrumentos, óbvio, né? É uma indústria, eu não vou falar qual que é o segmento, mas é uma indústria muito grande, Uhum. aqui em São Paulo. Eu fui, isso já há alguns anos atrás, fui fazer uma auditoria e eu entrei nessa parte de calibração. Eles têm um software lá, ok. Quando eu auditei, eles chamaram um profissional desse software para acompanhar. Ótimo, porque eu estava com um monte de instrumento que eu fui na planta lá para verificar a rastreabilidade e tal. O pessoal, beleza, entendi. Abre o sistema de gestão aqui, deixa eu ver o teu procedimento de calibração, essa questão de erro admissível, incerteza do instrumento. Abre aqui, deixa eu ver. Não, gente, eu te explico aqui. Eu falei, não, beleza. Eu sei. Deixa eu ver isso dentro do sistema de gestão da qualidade, dentro do SGI, deixa eu ver porque eles são SGI lá. Não, a gente não tem nada a ver com o SGI da empresa. A gente tem um sistema aqui separadão. Eu falei, peraí, lindo. Lindo, eu falei assim, você saiu amanhã, a empresa cancelou o contrato com vocês. Todas as premissas e rotinas de calibração, cuidado do instrumento, rastreabilidade, identificação, controle efetivo do dispositivo. Se isso não está escrito como vocês fazem, no dia que você sair da noite, podia assim, ó, eles vão reconstruir o castelo, tudo de novo, 20 mil instrumentos, aí é um problema da empresa, não é meu problema. Meu amigo, você tem que pensar na empresa. E você vê, então, softwares desconectados do sistema de gestão. Imagina a energia, Moniz, assim, deu zebra no contrato, a empresa faliu, sei lá, deu algum problema. Imagina uma empresa para reconstruir um castelo de 20 mil instrumentos. Imagina a energia disso. Eu acho isso uma coisa maluca. A empresa não conectou, porque o cara lá, eu digo, é cintura dura. O cara é assim, cabecinha quadrada. Seu amigão, você tem que conectar na gestão da empresa aqui. Não, nós somos um prestador separado disso tudo. Seu amigo, desculpa. Você vê que coisa doida. Mas aí entra nessa questão, né, de que você está sendo um parceiro que está ajudando a empresa a tomar uma decisão de gestão. Isso é uma questão de gestão distante da qualidade do processo, da qualidade da gestão, né? Perfeito. Porque eu costumo dizer que a galera gosta de fazer puxadinho na gestão. E aí eles chamam esse negócio de sistema de gestão integrado, mas que não está integrado coisa nenhuma. E aí eu começo a até falar que o que a gente precisa é de um sistema de gestão íntegro. Um sistema de gestão que esteja conectado o suficiente para entregar uma promessa. Porque esse cara, ele tá ferrando com o negócio, talvez agora, e aí eu volto lá na decisão de curto prazo. Na decisão de curto prazo, sucesso, está funcionando, né? Entre aspas, né? Está funcionando. Cara, e aí você trouxe uma questão, cara, se você sair para quebrar uma empresa com uma decisão dessa, só que isso é uma decisão da gestão, viu? Não sei que empresa que mas assim, a gestão está falha. A gestão não é culpa do prestador de serviço lá que não quer. Cara, ele não quer. Cadê a gestão da empresa que fala assim, como assim você não quer, meu filho? Você vai quebrar a minha empresa se você sair daqui? Quando você não for mais suficiente, né, acontecer alguma coisa que não seja suficiente, aí falta, na minha visão, falta o posicionamento da gestão para chegar ali, não, aqui é um sistema íntegro, e isso daqui não é um puxadinho do meu sistema de gestão, isso é parte do meu sistema de gestão e tem que estar conectado, porque existe muito isso dentro da empresa, e às vezes, assim, a visão das pessoas, ela, às vezes, é limitada mesmo, porque elas estão numa posição
que a visão sistêmica ele não consegue ver de cima, né, na organização, que às Sim, vezes a diretoria consegue ter essa visão mais macro, até pelas informações com qual ela tem contato, né. Mas para mim isso é uma falha clara de sim, gestão, sim, aí concordo. a culpa está lá na cúpula, né, a responsabilidade disso está lá na cúpula da Não, empresa, que não está trabalhando para o sistema de gestão ser íntegro. E essas exatamente. informações têm que estar no cerne, porque é o que eu falei, a gente tem 2 produtos voltados, um para a qualidade da gestão e o outro para a qualidade do produto. A qualidade do produto influencia muito na gestão. Então, ela não pode estar separada. Cadê os indicadores desse cara aí? Cadê as não Uhum. conformidades desse cara aí, né? Como que ele está servindo a Sim. empresa ali dentro e como a própria organização, né, a própria gestão está tomando decisões voltadas a isso, né? Eu estou feliz por você estar lá, Ivo, porque você pode salvar uma empresa de É, falir a aí. gente sugere, né? A gente está ali para conversar com o pessoal, falar, galera, conecta. Essa palavra é linda, né? Conecta o negócio aqui, que senão vai dar zero. Monize, chegamos aí, né, no final, né? Você vê, a gente pode continuar conversando bastante tempo. Eu Vamos tenho que vamos. tanta coisa para te perguntar, mas assim, eu queria muito te agradecer, né? Vocês, né, são muito sérios, são muito profissionais. É muito bom ter vocês do nosso lado aqui, contribuindo para construir sistemas de gestão realmente verdadeiros e que transformem o Brasil e que traga esse conceito de excelência para o nosso dia a dia, né? Então, vocês têm um alinhamento de propósito muito grande com esse G4. Eu queria agradecer muito você, sua disponibilidade da gente conversar, né? E desejar a vocês muito sucesso, né? Com certeza a ForLogic, com o Geis e toda a equipe, né? Vocês têm uma equipe, né? O Neto, todo, né? Eu não vou nem falar o nome de todo mundo aqui, porque são gestores Tô que eu muito. tive a oportunidade de conhecer, todos muito engajados, né? Eu tenho, né, relacionamento com a Edilene, também uma Sim. profissional muito qualificada, que trata, né, que cuida dos parceiros, mas eu vejo que vocês são muito organizados, vocês têm processos claros, vocês são muito transparentes, né, na relação e entregam um produto fantástico. Então, desejo muito sucesso e um ano incrível para vocês, tá? Pô, eu que agradeço, Ivo, para mim é uma honra estar aqui, bem sinceramente, quando eu recebi o convite, eu falei: "Caramba, cara, que legal, né, eu vou poder participar ali junto com o Ivo", porque eu tenho, particularmente uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, Ah, né, aprendo agradeço. muito com você quando a gente está ali conversando, seja no churrasco ou seja, né, numa reunião de negócio, pra Fantástico. mim é sempre legal, assim, estar aprendendo com vocês, consumo o conteúdo de vocês também, Que e legal. essa relação de parceria que a gente tem, eu acredito que, principalmente pelo nosso alinhamento de valores, né, a gente Sim, sim, acredita muito que a gestão pode salvar as empresas, a gestão sem dúvida. verdadeira, né, a gente acredita na qualidade como virtude, né, e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já te indiquei, eu acho que você tem que trazer o Jason aqui para assustar os ouvintes mesmo, né, porque o Vamos, mas com Jason certeza. mas a gente tá Isso é junto, cara. incrível. Tô É, disponível aqui para sempre que você quiser, fazer mais um trabalho com a gente, estarei por aqui também, viu. Muito perfeito. obrigada a você, a toda a equipe, com certeza, galera aqui, todo mundo gosta de você também, viu, Ivo. Ah, que coisa boa. Fico muito feliz. Então, Moniz, um ótimo dia para você. Para nossa audiência, um abraço. Até o próximo podcast. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal para que vocês possam aí contribuir, divulgar, compartilhar e aprender junto com a gente. Não deixe de consultar a Academia CG4, um ambiente de aprendizado para quem quer efetivamente entregar a gestão de forma verdadeira. Pessoal, um grande abraço e até o próximo. Um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau.